Hoje nós estamos aqui para falar sobre como criar uma aventura emocionante, como foi Vox Machina, como vem sendo Vox Machina até agora. E aí, internet, aqui é a Meg, sejam todos muito bem-vindos à Torre do Gato Arcano. O vídeo de hoje, na realidade, eu trouxe porque nos grupos de RPG do Facebook, e sim, eu ainda uso o Facebook, um dos membros de lá propôs uma discussão que eu achei interessante, comentei lá e resolvi trazer aqui para vocês, que é como criar uma aventura no RPG que seja épica e envolvente, como dar atenção aos personagens, às suas origens e o seu desenvolvimento, como criar desafios impossíveis de serem vencidos e não matar a esperança dos jogadores de que eles consigam superá-lo. E é sobre isso que a gente vai falar. Obviamente aqui estão as minhas opiniões, tá? A Meg não é dona da verdade, apesar de vez em quando parecer que ela acha que é. Você é bem-vindo a discordar de mim. E, inclusive, se você discordar de mim, deixa nos comentários pra gente conversar, tá? Quem sabe você não me faz mudar de ideia, tá bom? Mas então vamos começar. Na verdade não, deixa eu falar, tem spoilers nesse vídeo. Agora sim, vamos começar. Vamos começar pelo final, o que geralmente é um modo estranho de começar as coisas. Que é a pergunta de como criar desafios impossíveis de serem vencidos e não matar a esperança dos jogadores de que eles consigam superá-lo. O segredo mesmo é criar um desafio que seja impossível no momento e deixar isso muito claro para os jogadores. Daí, como mestre, você pode usar de aliados, certo? NPCs aí, para lembrar os jogadores de que existe um mundo todo para ser explorado. No caso da segunda temporada, nós vemos, por exemplo, as terras de Vesselheim e outras aí, que eles ainda vão explorar provavelmente. Locais esses onde os jogadores, certo? Onde os personagens podem ir para conseguir ajuda e devem ir para conseguir ajuda. Também é interessante apontar a existência de artefatos mágicos poderosos, certo? Que tem a possibilidade de virar a situação a favor deles, dos heróis. Se eu fosse fazer um resumo rápido assim, eu diria que é interessante de esfregar na cara dos jogadores que existem sim coisas muito mais fortes e situações que eles não podem vencer no momento, mas que se eles decidirem ir em frente, eles têm chance de encontrar coisas que vão fazer isso mudar. E aí é um ponto interessante porque existe o fator confiança no mestre, confiança de que o mestre vai colocar no mundo as coisas necessárias para que eles vençam, se eles se esforçarem para isso. Confiança de que o mestre não está jogando contra o grupo, ainda que momentos doloridos aconteçam. E momentos doloridos precisam acontecer, porque nem só de coisas felizes uma boa história, uma história épica, se compõe. A segunda pergunta, que é como dar atenção aos próprios personagens, suas origens e suas evoluções. Aqui tem duas coisas que estão acontecendo. Personagens com um background bem construído, ou dispostos a desenvolver o background. Eu não quero saber quão bom escritor você é, quão criativo você é, ou quão foda você seja para escrever background de personagem. Se você não está conversando com o seu mestre para desenvolver isso, você está fazendo errado. O seu mestre tem que saber do seu background. E é sua obrigação contar para ele. Não é obrigação do mestre ir atrás de você para perguntar coisas. Você tem que ir lá e falar pra ele, tem um NPC no meu background que, sei lá, ele é meu tio. Muito bem. Meu tio se comporta dessa forma, caso, né, se você queira colocar na história. Meu tio faria isso, 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 meu tio faria isso, isso, faria isso, isso. E daí o mestre vai lá e vai levar isso em conta, tá? Isso, obviamente, se você achar que seu tio é tão importante assim pra falar sobre ele. Senão você só deixa o seu tio de lado lá. Porque a questão é, o mestre pode pegar coisas do seu background. E ele provavelmente vai pegar coisas do background para desenvolver a história do seu personagem. E se você não conversar com o mestre, ele vai fazer o que ele quer. E se ele fizer o que ele quer, geralmente lágrimas rolam. Então, converse com o seu mestre. Voltando. Eu vou ser honesto e falar para vocês que eu não assisti muitos episódios de Critical Role. Mas os que eu vi, eles me mostraram uma dinâmica e uma sinergia entre os jogadores, onde eles mesmos discutiam entre si coisas sobre o seu passado e ofereciam conselho, ofereciam apoio. E isso deixou muito claro uma coisa que é muito importante. Não cabe só ao mestre a responsabilidade de desenvolver o background dos jogadores. Você, como player,
consegue fazer isso interagindo com os outros da mesa. Converse quando vocês estiverem jogando, certo? Interpretando seu personagem e fora da mesa também. Vai lá e chama o amiguinho, entendeu? Conversa com ele e, enfim, decida aí as coisas que vocês querem fazer, o que vocês acham que seria legal. Por exemplo, a amizade entre a Pike e o Grog, o romance entre a Keyleth e o Vex, foram coisas que eu sei que os jogadores conversaram entre si e com o mestre antes, tá? Então, é incrível? Foi conversado antes. Esse tipo de coisa, desenvolver esses tipos de relacionamentos, né, entre os jogadores em game, é uma coisa que exige maturidade e exige vontade do player de se envolver com o mundo e com os outros personagens, certo? E de desenvolver a história, porque RPG é sobre isso, as histórias que nós contamos juntos. Pelo menos pra mim. Se você discordar, deixa aí nos comentários, entendeu? Se você quiser acrescentar alguma coisa, coloca aí também, tá? Mas continuando. A segunda coisa a respeito dessa pergunta e agora eu tô falando com os mestres que estão assistindo, certo? Vamos lá. É necessário uma boa quantidade de preparo e longas horas escrevendo arcos de narrativas menores que levem a um arco de narrativa maior. É nessa hora que você vai, por exemplo, considerar que arcos secundários, de novo, contribuindo para a narrativa maior, eles podem muito bem ser o desenvolvimento do background dos seus personagens, certo? Dos seus jogadores aí. Você vai colocar tempo pra ir lá, pega o background, certo? Fala, essa aqui é uma oportunidade boa para esse personagem se desenvolver, coloca lá. E, enfim, faz isso para todos os seus personagens aí. Mais horas, tá? Assim, leva tempo, tá? Assim, ser mestre é uma coisa que demanda muito tempo. Se você tá assistindo isso e você é jogador, assim, valorize o seu mestre. Porque eu te garanto que, assim, ele perde tempo. É claro que ele provavelmente tá gostando de perder esse tempo, mas, assim, valorize ele duplamente por isso, tá? Então, voltando. Longas horas reescrevendo seus planos, considerando aí mudanças, certo, diante das decisões dos jogadores, e caso algum deles morra, certo, como que isso impacta o que você tem pronto até agora. E, ó, claro, humildade, para você mudar tudo quando algum dos seus jogadores tiver uma ideia brilhante, porque acontece, certo? E daí, tipo, uou, eu não pensei nisso, você vai lá, muda, entendeu? E assim, ninguém vai ficar sabendo que você mudou, assim, supondo que você não tenha contado pra alguém, entendeu? Mas no geral, é importante ter essa humildade para mudar os seus planos, certo? Para você não acabar colocando os seus jogadores naquela situação de railroading, tá? Isso não é legal. Então, concluindo. Como criar uma aventura no RPG que seja épica e envolvente? Isso na realidade é uma consequência. Nós podemos levar em conta esses pontos que eu discuti aí com vocês para a gente se colocar num caminho para ter uma aventura épica e incrível. Mas na realidade é cada passo que vai fazer essa jornada. E no RPG esses passos são dados em grupo. Todo mundo tem que estar na mesma página. Não adianta um ou dois quererem uma história épica, incrível, com o roleplay, com o desenvolvimento de personagem, e os outros não estarem afim. Ou falarem que estão afim e não fazerem nada a respeito durante a sessão. Então, é isso. Pega esse vídeo, aquele esquema, manda para os seus amigos aí, manda para o seu mestre, manda para os outros jogadores, certo? E me falem se vocês têm outras dicas, coloca aí nos comentários, vamos dar uma conversada. Eu espero que tenha sido útil, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, e como sempre, falou!